Eu sempre acreditei que parques eram lugares seguros. Espaços abertos, cheios de risadas, onde crianças podiam simplesmente ser crianças. Naquele dia, saí de casa com essa certeza no coração. Meu filho, autista, estava especialmente animado. Ele adora observar o movimento, o balanço das árvores, o som distante das outras crianças brincando. Antes de sair, fiz o ritual de sempre: protetor solar, garrafa de água, brinquedo sensorial, palavras de calma ensaiadas caso ele se sentisse sobrecarregado. Ao chegarmos ao parque, escolhemos um banco perto do playground, mas não muito próximo, para evitar excesso de estímulos. Ele começou a balançar as mãos levemente, sorrindo, repetindo sons baixos que demonstravam alegria. Eu sorri junto. Naquele momento, parecia que tudo estava certo. Eu não imaginava que, em poucos minutos, aquele lugar que simbolizava a liberdade se transformaria em mais um cenário de exclusão. Meu filho decidiu se aproximar do escorregador. Não para brincar exatamente, mas para observar as outras crianças, algo que ele gosta de fazer. Ele se sentou no chão, balançando o corpo para frente e para trás, concentrado no movimento repetitivo das subidas e descidas. Algumas pessoas passaram sem se importar. Outras começaram a olhar demais. Eu senti aquele desconforto silencioso, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Uma mãe puxou o filho pelo braço, afastando-o, como se meu filho fosse perigoso. Outra cochichou algo, apontando discretamente. Meu coração apertou. Eu me levantei e fiquei mais próxima, tentando mostrar, com a minha presença, que estava tudo sob controle. Ele não gritava, não tocava em ninguém, não atrapalhava ninguém. Ainda assim, parecia que sua simples existência incomodava. Foi então que ouvi a primeira frase que mudou completamente o clima daquele dia. Um homem, sentado em um banco próximo, falou alto o suficiente para todos ouvirem: esse tipo de criança não devia ficar solta assim. As palavras me atingiram como um golpe. Por um instante, fiquei paralisada, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Olhei ao redor esperando alguma reação, alguém que dissesse que aquilo era errado. Mas o que vi foram olhares constrangidos, cabeças baixas, silêncio. Meu filho percebeu a mudança no meu tom de voz quando o chamei de volta e começou a se agitar, sem entender o motivo. Eu me aproximei dele, tentando manter a calma, mas por dentro tudo tremia. Não era apenas um comentário ignorante. Era um julgamento público, feito sem vergonha alguma. Antes que eu pudesse responder, outra mulher se aproximou. Ela disse que meu filho estava assustando as outras crianças, e que aquele comportamento não era normal. Eu expliquei, com a voz firme, apesar do nó na garganta, que meu filho era autista. Que ele não estava fazendo nada de errado. Que aquele era um espaço público. A resposta dela foi um suspiro impaciente, seguido de um entendo, mas mesmo assim. Esse mesmo assim doeu mais do que qualquer insulto direto. Porque ele dizia, claramente, que a condição do meu filho não importava. Que a inclusão tinha limite. Ao redor, as pessoas continuavam observando. Ninguém intervinha. Meu filho começou a emitir sons mais altos, sinal claro de sobrecarga. E foi aí que a situação saiu completamente do controle. Um funcionário do parque se aproximou, chamado por alguém que eu nem vi quem foi. Ele perguntou o que estava acontecendo e, antes que eu pudesse explicar, ouvi alguém dizer que meu filho estava causando confusão. Eu senti uma mistura de raiva e impotência. Expliquei novamente sobre o autismo, sobre autorregulação, sobre respeito. O funcionário parecia hesitar, olhando ao redor, claramente pressionado pelos olhares e comentários. Foi quando percebi uma mulher parada um pouco mais afastada, observando tudo com atenção. Ela segurava o celular discretamente, apontado na nossa direção. Naquele momento, eu não sabia, mas aquela testemunha silenciosa estava prestes a mudar completamente o rumo daquela história, e expor uma verdade que ninguém ali teve coragem de dizer em voz alta. A mulher que eu havia notado mais afastada deu alguns passos à frente. Ela se apresentou ao funcionário do parque com calma, mas com uma firmeza que imediatamente mudou o clima. Disse que tinha visto tudo desde o início. Que meu filho não havia provocado ninguém, não tinha tocado em nenhuma criança e muito menos causado confusão. Ela afirmou, em voz clara, que os comentários ofensivos partiram de adultos, não de uma criança. O funcionário pareceu surpreso. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras começaram a se justificar em murmúrios. Pela primeira vez desde que tudo começou,
Eu senti que não estava sozinha naquele espaço. A presença daquela testemunha quebrou o silêncio cúmplice que até então sustentava a injustiça. A mulher então revelou que estava gravando desde o primeiro comentário preconceituoso. Disse que começou a filmar porque já tinha um sobrinho autista e reconheceu imediatamente o que estava acontecendo. Ela explicou, com detalhes, como meu filho estava apenas se autorregulando e como os adultos ao redor reagiram com intolerância. O funcionário pediu para ver o vídeo. Enquanto ele assistia, o ambiente ficou estranho, pesado. Ninguém falava nada. As mesmas pessoas que antes apontavam agora evitavam qualquer contato visual. Meu filho, ainda confuso, segurava minha mão com força, e eu tentava transmitir segurança, mesmo com o coração acelerado. Depois de assistir à gravação, o funcionário mudou completamente a postura. Ele pediu desculpas, primeiro a mim, depois ao meu filho. Disse que não havia motivo algum para qualquer advertência e que o comportamento dele não violava regra nenhuma do parque. Algumas pessoas começaram a se afastar discretamente, como se quisessem desaparecer da cena. Outras permaneceram ali, visivelmente constrangidas. A mulher que gravou se aproximou de mim e disse, em tom baixo, que ninguém deveria passar por aquilo em silêncio. Eu senti um nó na garganta. Não era alívio completo, mas era justiça naquele momento. Mais tarde, já em casa, a mulher entrou em contato comigo e perguntou se eu autorizava o uso do vídeo caso fosse necessário. Ela acreditava que aquilo precisava ser mostrado, não para atacar pessoas específicas, mas para expor um comportamento que ainda é tratado como normal. Depois de pensar bastante, eu concordei. Quando o vídeo começou a circular, a reação foi imediata. Pessoas se identificaram, compartilharam histórias parecidas, questionaram a postura dos adultos envolvidos. A narrativa mudou. Não era mais uma criança problemática no parque, era uma sociedade que ainda exclui quem é diferente. Hoje, quando lembro daquele dia, penso na importância de quem escolhe não ficar em silêncio. Meu filho não mudou. Ele continua sendo quem sempre foi. O que mudou foi a exposição da verdade. A testemunha mostrou quem realmente errou e provou que empatia não é um gesto heróico, é responsabilidade coletiva. Se essa história ensina algo, é que inclusão só acontece quando alguém tem coragem de dizer isso está errado. E naquele parque, naquele dia, alguém disse: se você chegou até aqui, não foi por acaso. Essa história não é apenas sobre um dia difícil em um parque. Ela é sobre tudo o que ainda acontece quando ninguém está olhando. É sobre quantas mães, pais e famílias vivem situações parecidas em silêncio, engolindo o choro, explicando o óbvio, tentando proteger seus filhos de um mundo que insiste em chamá-los de problema. No Ecos do Autismo, cada relato existe para quebrar esse silêncio. Aqui, histórias como essa não são exceção, são ecos de uma realidade que precisa ser ouvida, reconhecida e transformada. Cada palavra compartilhada é um espelho para quem já passou por algo semelhante e um chamado para quem ainda precisa aprender. Se essa história tocou você, não deixe que ela termine aqui. Curta, comente, compartilhe. O seu engajamento não é apenas um número, é uma forma de dizer: eu vi. Eu me importo. Isso não é normal. Cada comentário ajuda esse relato a chegar a outras pessoas que ainda acreditam que exclusão é aceitável. Cada compartilhamento amplia a voz de quem, muitas vezes, não consegue ser ouvido. Ao se inscrever no Ecos do Autismo, você passa a fazer parte de uma comunidade que transforma dor em consciência e experiências reais em mudança social. Você ajuda a mostrar que crianças autistas não precisam se encaixar, é a sociedade que precisa aprender a incluir. Aqui, não romantizamos o sofrimento, mas também não fingimos que ele não existe. Damos espaço para histórias reais, para verdades desconfortáveis e para a empatia que nasce quando alguém finalmente diz: isso está errado. Se você é mãe, pai, familiar, educador, profissional da saúde ou simplesmente alguém que acredita em respeito, esse canal também é seu. Fique, ouça, participe. Porque toda vez que você interage com um vídeo, você ajuda a garantir que nenhuma criança seja tratada como um incômodo em um espaço que deveria ser seguro. Que esse seja mais do que um vídeo assistido, que seja um passo a mais rumo a uma sociedade que não desvia o olhar. E inscreva-se no Ecos do Autismo. Porque inclusão começa quando alguém decide não ficar em silêncio.